Convido o Ministério de Louvor que tome posição, por favor. Saudamos a todos na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Nosso coração enche de alegria, de júbilo, quando o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de nos reunirmos na presença dEle, através deste culto presencial. E também podemos estar na casa dos nossos amados irmãos, tanto da nossa igreja aqui de Guiratinga, que não podem aqui estar, bem como também os demais que têm acompanhado aí nas redes sociais a transmissão dos nossos cultos. O nosso coração muito se alegra em podermos abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu quero lembrar não somente a você que está nos vendo aí na sua casa, mas também a todos aqueles que se fazem presentes aqui neste ato de culto, que este momento é o momento no qual nós devemos estar participando. Nós viemos aqui para prestar culto ao nosso Deus, para adorá-lo, para bendizer o seu santo nome. E mesmo você estando na sua casa, você pode fazer isto, aí na sala ou em algum outro ambiente da sua casa, onde você está nos acompanhando, você deve estar juntamente conosco, louvando ao Senhor, orando conosco, bem como também esteja abrindo a palavra de Deus e nos acompanhando, quando assim fazemos uso da mesma. Bem, com esta palavra saudamos a todos. E nós então convidamos a todos para que curvem a sua fronte, fechem os seus olhos, e vamos então apresentar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. E neste momento vamos pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, para que assim possamos prestar ao nosso Deus o culto que a Ele é devido, conforme Ele requer de nós, em espírito e em verdade. Oremos. Senhor, neste momento nós invocamos a Tua presença. Neste momento, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor. E ao fazermos isto, ó Pai, compreendemos que isso é possível através do Teu Filho amado Jesus. Por isso é no nome dEle que nós nos apresentamos diante do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele estabeleceu através da Sua obra de morte de cruz e ressurreição. Por isso, ó Deus, estamos diante do Teu trono de graça para buscarmos do Senhor misericórdia e socorro em ocasião oportuna. E pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor não nos trate conforme os nossos pecados, mas conforme a Tua misericórdia, perdoa-nos, purifica-nos de tudo aquilo que porventura possa estar, ó Pai, presente em nosso coração, que nos torna desqualificados diante do Senhor. E também desqualifica os louvores e o culto que prestaremos ao Senhor. Ó Deus, que a minha vida e a vida de todos que estão conosco na Tua casa e todos aqueles que nos acompanham em seus lares, nos mais diferentes lugares, seja como a vida de Abel, que foi aceita pelo Senhor, bem como também a sua oferta. Ó Deus, aqui estamos para Te prestar culto, para Te adorar. E desde já queremos, ó Pai, Te agradecer, porque sabemos que todas as vezes que o Teu povo se reúne diante do Senhor para Te adorar, para Te cultuar,
o Senhor, além de manifestar a tua misericórdia e a tua graça, perdoando os nossos pecados, o Senhor também fala ao nosso coração através da tua palavra, dando-nos a orientação certa para a nossa jornada. E por isso queremos te agradecer, porque temos a plena convicção de que o Senhor tem algo a nos falar nesta noite. E é no nome de Jesus que assim oramos e consagramos este culto ao Senhor. Amém. Louvemos ao nosso Deus.
nosso Deus, castelo forte, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. E a igreja diz: amém, louvado seja o nosso Deus. Convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11. E nós faremos a leitura do versículo de número 8. Hebreus, capítulo 11, do versículo de número 8 até o verso de número 19. Hebreus 11, versículo 8 ao verso de número 19. Eu amo o capítulo 11 de Hebreus. Para mim é um capítulo maravilhoso. É o resumo da história bíblica do Antigo Testamento. Eu vou ler o texto, os irmãos nos acompanhem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém? O Deus que é castelo forte é o Deus da aliança, é o Deus da promessa. Portanto, devemos viver pela fé. Vamos adorar ao Senhor cantando mais 2 louvores, e que ao cantarmos estes louvores possamos estar de fato reafirmando que nós cremos neste Deus, o Deus da história, aquele que governa tudo e que conduz a história da humanidade. E que nós possamos lembrar que aqueles que vivem pela fé fazem parte do povo deste Deus, o Deus da aliança. Louvemos ao Senhor com 2 louvores. Nos coloquemos em pé. Deus de promessas.
poder sentar. Bem, nessa oportunidade quero saudar aqueles que porventura nos visitam nesta oportunidade. Que você seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que está aí nos acompanhando, mais uma vez queremos dizer da nossa alegria de tê-lo conosco, participando do nosso culto, mesmo estando aí na sua casa, onde você está nos acompanhando nas redes sociais. Eu quero lembrar os irmãos que hoje, sendo o terceiro domingo do mês, é dia de nós estarmos levantando oferta para os missionários do Senegal. Então, quero lembrar os amados que por conta das medidas, de distanciamento social, nós não temos feito recolhimento aqui à frente para não caracterizar algo que venha desrespeitar aquilo que é proposto pelo decreto municipal. Então, você poderá depositar sua oferta missionária lá na caixa indicada para os missionários do Senegal. Se você ainda não fez, ao sair no final do culto, por favor, faça isto, porque nós temos um compromisso com os nossos irmãos, com o trabalho que eles realizam com meninos de rua em Dakar, lá na capital do país do Senegal, na África. Quero lembrá-los também que as nossas atividades presenciais, elas estão limitando a reunião de oração na sexta-feira, às 19 horas, e a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e o culto à noite neste horário. Você que pode estar, venha participar, principalmente da reunião de oração, porque tempo de calamidade é tempo da igreja estar orando. Se nós já orávamos, muito mais temos que orar agora. Então, esse ajuntamento solene para a oração é algo que tem que ser prioridade na vida da igreja. Então, sexta-feira, quero ver os irmãos aqui para orar. Tá bom? As crianças podem, neste momento, se dirigir lá para o pátio, lá a cobertura lá embaixo, onde vocês terão a continuidade do culto ao Senhor na linguagem de vocês, com a tia Orly e a tia Sandra. Convido os amados a abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Mesmo assentados, nós vamos estar lendo não apenas alguns versículos do capítulo 12, mas alguns outros versículos em outros capítulos que nos conta a história do patriarca Abraão. Então, já lemos no livro de Hebreus, menção de que ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Tanto ele como a sua esposa Sara, o seu filho Isaac, o seu neto Jacó e os demais têm a sequência da história. Então nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos dentro de alguns capítulos que contam a narrativa da história deste homem. Primeiramente, Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Verso 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora vamos para o capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei.
E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, foi o que nós cantamos: sai da tua tenda, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Oremos. Ó Deus, lemos a tua palavra, e agora, ó Pai, que o teu Espírito Santo, que em nós habita, possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, e que esta palavra possa edificar e salvar vidas esta noite, pela ação do teu Espírito Santo, não apenas aqui neste recinto, mas aonde esta palavra está chegando, através das redes sociais. Em nome de Jesus assim pedimos e clamamos: glorifique o teu nome, honrando a tua palavra, pois o Senhor disse que toda palavra que sai da boca do Senhor não voltará vazia, sem primeiro realizar aquilo que lhe apraz. É em nome de Jesus que assim oramos, e desta certeza te agradecemos, porque o Senhor falará conosco. Amém. Cantamos esta noite que o nosso Deus é o Deus de promessas. Por quê? Porque Ele é o Deus da aliança. Expressamos diante dele, meus amados, a nossa fé ao declararmos: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Você cantou isto com fé? Você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você? Você sabe que o Deus da aliança, o Deus de promessas, é o Deus que ouve o seu clamor? Que tem ouvido a oração da sua igreja desde o princípio, e ouvirá até a consumação dos séculos? Esse é o nosso Deus. É o Deus diante do qual eu e você estamos.
E diante da sua palavra também nos encontramos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da história, Criador dos céus e da terra. Meus amados, o Deus Criador dos céus e da terra é o Deus da aliança. Como Deus que manifesta a sua presença, Ele busca estabelecer um relacionamento com o homem. Nesta busca de se relacionar com o homem, Ele manifesta a sua misericórdia e a sua graça de forma favorável para com aqueles que correspondem à sua busca. E eu pergunto, você tem correspondido à busca do Senhor? É por isso, meu amado, que encontramos em Gênesis, a partir do capítulo 12, Deus se revelando graciosamente a um homem chamado Abrão, com o qual ele estabelece um pacto de abençoá-lo, bem como toda a sua descendência. A partir daí, meu amado, ele é, por ser o Deus da aliança, no desenrolar da história bíblica do Antigo Testamento, identificado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Inclusive temos um hino que cantamos, ao Deus de Abraão louvai. O Deus da aliança é então o Deus de promessas. Fala comigo. O Deus da aliança é o Deus de promessas. Você crê nisto? Eu creio. Meus amados, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação e através desta nação abençoar todas as nações do mundo. O que isso significa? Que eu e você aqui no Brasil já temos sido abençoados por Abraão e pela sua descendência. O que temos nas nossas mãos? As escrituras do Antigo Testamento. Essas escrituras do Antigo Testamento veio através de quem? Dos descendentes de Abraão, do povo judeu. O Messias, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele veio cumprir as profecias contidas no Antigo Testamento que Deus revelou aos descendentes de Abraão no decorrer da história. E ele se tornou então o nosso Senhor e Salvador. Então, Deus tem honrado as suas promessas, porque Ele é o Deus fiel às alianças que Ele faz com aqueles a quem Ele se manifesta. Só que se nós observarmos, meu amado, só que há um teste. O teste da fé. Crer que Deus é fiel em cumprir o que Ele prometeu. Este é o teste da fé. Deus é o Deus da aliança? É o Deus de promessas? Mas há um teste, o teste da fé. No caso de Abraão, o que ele prometeu está na contramão das possibilidades humanas. 3 situações se apresentam que tornam impossível aos olhos humanos a concretização desta promessa. Primeira situação, a esterilidade de Sara, sua esposa. Segunda, a demora da concretização da promessa. A terceira situação que torna impossível aos olhos humanos a concretização desta promessa. A idade da velhice, que chegou consequentemente tanto a Abraão como a Sara. Isaac, o filho, era uma promessa que se tornou impossível de se concretizar na perspectiva humana. Foram necessários 25 anos desde o momento que Deus fez a aliança com Abraão para que a promessa do filho se concretizasse, para que houvesse possibilidade de Abraão ser uma grande nação para abençoar todas as nações da terra. Qual a grande lição, meu amado, que sobressai quanto a este tema nas Escrituras acerca do Deus da aliança, que é o Deus de promessas? Que toda promessa tem o tempo de espera. Repete comigo. Toda promessa tem o tempo de espera. Porque há o teste da fé. Porque ela, meu amado, sempre tem como propósito pôr à prova a nossa fé, para que esta, uma vez confirmada, se torne fé robusta, que busca a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. No caso de Abraão, Isaac, o filho da promessa, se tornou instrumento de amadurecimento da fé de Abraão.
Pois não bastou a Deus provar a Abraão na sua fé, prometendo-lhe um filho sem possibilidades de tê-lo em função da esterilidade e da velhice de Sara, mas de pedir este filho em sacrifício. Na resposta de Abraão ao seu filho Isaque, quando caminhava com este para sacrificá-lo em obediência ao pedido de Deus, Abraão então revela saber quem é Deus, como o Deus da aliança, como o Deus de promessas. Quando disse para Isaque, quando este perguntou: pai, temos o cutelo, temos a lenha, temos o fogo, estamos indo oferecer sacrifício ao nosso Deus, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão responde ao seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Meus amados, qual é o segredo para se tomar posse das promessas de Deus e vê-las concretizadas em sua vida nesse tempo e na eternidade? Basicamente, são 3 segredos. Primeiro, confiar e não duvidar. Fala comigo. Confiar e não duvidar. Se ele prometeu, não perca a fé. Creia somente no tempo de Deus. As promessas se concretizarão. Foi com Abraão, foi com Isaque, foi com Jacó e tem sido com toda a igreja do Senhor em toda a sua história. O que Deus prometeu, meu amado, não perca a fé. Creia somente no tempo dele. As suas promessas vão se concretizar. Saiba sempre que o melhor tempo é o tempo de Deus. Fala comigo. O melhor tempo é o tempo de Deus. Nenhum imediatismo é melhor do que o aparente atraso de Deus. Entrega, diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Segundo segredo, primeiro, confiar e não duvidar. Segundo segredo, esperar e não desesperar. Repete comigo. Esperar e não desesperar. Se ele prometeu, somente espere. Não fraqueje como Sara fraquejou quando propôs a Abraão dar uma mãozinha para Deus, ao sugerir Agar, a sua serva, para gerar descendentes para o seu marido Abraão. Usando de um meio convencional do seu contexto cultural, Sara e Abraão falharam e tomaram atitude indevida. Mas eu abro um parênteses aqui, fico maravilhado. A palavra de Deus, ela não esconde os defeitos dos servos do Senhor. Porque Abraão não era um super crente. Era um homem que estava sendo lapidado na fé pelo nosso Deus, como eu e você também estamos sendo. Eles duvidaram do que Deus prometera naquele momento. E se desesperaram, agindo do seu jeito, não sabendo esperar o tempo de Deus em cumprir sua promessa. Então, primeiro segredo, confiar e não duvidar. Segundo segredo, esperar e não desesperar. Terceiro segredo, descansar e não se angustiar, sendo absolvido por ansiedades. Repete comigo. Descansar e não se angustiar, sendo absolvido por ansiedades. Querido, se ele prometeu, aguarde, tranquilo, pois ele está cuidando em cumprir no tempo dele as suas promessas. Deus vela em cumprir a sua palavra. Ele é Deus fiel, conforme nós cantamos, e a palavra de Deus diz, ele não é homem para mentir. Toda promessa tem um tempo de espera para amadurecer a nossa fé. Repete comigo. Toda promessa tem um tempo de espera para amadurecer a nossa fé.
que é o tempo da prova da fé confiante que espera e descansa na fidelidade de Deus em cumprir o que Ele prometeu. Meus amados, a palavra de Deus contém inúmeras promessas e todas elas têm este tempo de espera que, como prova da nossa fé, visa nos tornar absolutamente dependentes do Senhor. Creia, Deus proverá o que você precisa, meu amado, nesse tempo de pandemia. Creia. Não se desespere. Não seja tomado por temores, por angústias, por pânico, por conta desse contexto no qual eu e você e todo mundo está. Creia. Meus amados, estamos sendo provados para que possamos estar preparados para tomar posse da promessa maior. O direito pela graça em Cristo Jesus de entrarmos pelas portas da nova Jerusalém, herdando o novo céu e a nova terra. Creia esperando e descansando nesta promessa maior, pois é assim que teremos tranquilidade para passar e suportar as tempestades da vida que caem. A promessa da terra prometida para Israel só se concretizou depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Poderia ter sido concretizada em 2 anos, mas a deficiência na fé evidenciou que eles não estavam preparados para a concretização da promessa naquele tempo, quando Moisés enviou 12 espias para observar a terra. E 10 deles trouxeram um relatório de incredulidade. Só Josué e Caleb falaram: eia, subamos e conquistemos a promessa do nosso Deus. Até mesmo Josué e Caleb, que evidenciaram a fé mais madura, passaram mais 38 anos no deserto, para depois tomarem posse da terra prometida. Meu irmão, minha irmã, esteja firme nas promessas do Senhor Jesus. Não é isso que diz o hino? Firme nas promessas do Senhor Jesus, cantarei louvor. Não é isso? Firme nas promessas. Estar firme nas promessas do Senhor Jesus, pois Ele disse... Quando os discípulos estavam no barco tomado pela tempestade, naquele momento, Jesus, quando falou, tomemos o barco, e levaram Jesus com eles, o que Jesus disse quando eles foram tomar o barco? Passemos para outra margem. Creia, meu amado, vamos para outra margem. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não foi isso que Jesus prometeu? Pode vir pandemia, pode vir o que vier. Estaremos, o Senhor está conosco e estaremos com o Senhor para sempre. O que Ele disse? Venho sem demora. Meu amado, talvez você está achando que Jesus está demorando vir. Não está não, o tempo de Deus é o melhor tempo. O que Jesus disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Por isso ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meu amado, o tempo certo para a plenitude da concretização das promessas de Deus na vida dos seus filhos, é na consumação dos séculos, quando o tempo dará lugar ao eterno. Tem muito crente querendo que o céu seja aqui. Quer vida com Deus sem sofrimento, sem dor, sem luto, sem lágrimas. E aí se escandaliza, né? Com o evangelho e abandona a fé. Meu amado, Jesus prometeu um lugar onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá luto, não vai ter mar, porque no céu não vai ter tempestade. É no novo céu e na nova terra. Então, o tempo certo para a plenitude da concretização das promessas de Deus, o tempo certo para a plenitude da concretização das promessas de Deus na vida dos seus filhos, é na consumação dos séculos, quando o tempo dará lugar ao eterno.
E é justamente isto, meu amado, que vemos no relato de Hebreus 11. E eu peço que você abra novamente, lá em Hebreus 11, verso 8, nós lemos parte desse texto. É interessante essa ligação que o escritor aos Hebreus faz da promessa da terra prometida com relação ao céu, a nova Jerusalém, né, o novo céu e a nova terra. Então, é justamente isso que vemos no relato de Hebreus 11 sobre os heróis da fé. Olha o que diz o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Diz ainda, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, os seus filhos, seus descendentes, o seu filho e o seu neto também fizeram isso, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Olha o verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o edificador, é o arquiteto e é o edificador. Agora o verso 13. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por quê? Porque os que falam deste modo, o manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Toda a ação de Deus, meu amado, em nossa vida neste mundo, preste atenção nisso, visa nos preparar para estar com Ele na eternidade. Notem, nenhum dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, pôde estabelecer-se permanentemente na terra que Deus lhes havia prometido e nem possuí-la, conforme nós lemos. Abraão foi o primeiro a ir para lá pela fé, e todos viveram ali pela fé, crendo numa promessa de posse que não se cumpriria até se passarem muitas gerações depois do tempo deles. Só que o verso 10 diz sobre uma cidade. A terra prometida, permanente e definitiva de Abraão, era o céu, que pela fé ele sabia que herdaria no final. E aí ele se tornou quem? O pai dos crentes, diz Paulo aos Romanos. Na história contada por Jesus sobre Lázaro e o rico, fala que Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão. Quando Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, e Zaqueu se converteu a ele, o que Jesus falou? Que Zaqueu também era filho de Abraão, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Meu amado, esta cidade é mencionada novamente no versículo 16, né, e também no capítulo 12 de Hebreus, versículo 22, no capítulo 3, versículo 14. E aí, meu amado, há um cântico bem antigo que marcou a minha infância e que nos traz a visão do eterno em meio à jornada temporal da vida neste mundo. Quem puder cantar comigo, cante. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. E por que a minha alma está cheia de paz? Porque as circunstâncias são boas? Está tudo bem, não tenho doença em casa, não tenho problema financeiro, não tenho nenhuma dificuldade, é isso? Não, o cântico diz, eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. E por que a minha alma está cheia de paz?
Porque além de eu estar caminhando para a cidade santa, eu vou cantar nos céus, eu vou cantar nos céus, um hino de vitória. Eu vou cantar nos céus, eu vou cantar nos céus, eu vou cantar nos céus, um hino de vitória. Eu vou cantar nos céus. Ah, meus amados, como é maravilhoso servir este Deus. Deus da aliança. Deus das promessas. O que temos prometido por este Deus para nós é incomparável. É o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E é olhando para o alto, para as coisas lá do alto, para onde Cristo está, devemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Quero concluir, meu amado, esta mensagem contando uma ilustração que eu creio que é conhecida de muitos. Eu não sei se já contei ela aqui, mas conta-se que um certo homem, enquanto ele aguardava o seu avião, ele observava um menino que estava sozinho na sala de espera do aeroporto. E quando o embarque começou, ele disse que o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar o seu assento antes dos adultos. Ele entrou no avião e viu que o menino estava sentado ao lado da sua poltrona. O menino foi cortês, quando ele puxou conversa e em seguida começou a passar o tempo, colorindo um livrinho. Ele não demonstrava ansiedade ou preocupação com o avião, enquanto os preparativos para a decolagem estavam sendo feitos. Ele conta que durante o voo o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que a aeronave balançasse como uma pena no vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras, sentada do outro lado do corredor, ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou ao menino: Você não está com medo? O menino respondeu com um sorriso lindo no rosto: Não, senhora, não tenho medo. O meu pai é o piloto. Meus irmãos, o nosso Deus é o piloto. Não importa a turbulência na qual eu e você estamos. Ele está conduzindo a nossa vida. Então, nada de medo, nada de angústia, nada de ansiedade, meu amado. Exerça a sua fé. O Deus da aliança, o Deus de promessas, é o nosso piloto, é o nosso Pai. Ele está no controle de tudo. Então, finalizando, quero dizer-lhe que existem situações na vida que lembram um avião, passando por uma forte tempestade, como esta na qual nós estamos. Se por acaso você tenta e mesmo assim não consegue se sentir seguro, se você está com a sensação de estar pendurado no ar, sem nada para lhe sustentar, se você está se sentindo sem apoio, se você sentir que está passando por situações de perigo, lembre-se, meu irmão, o seu Deus, que é o seu Pai, é o piloto. Tempestades caem, mas fica tranquilo, o nosso Deus é o piloto. O segredo é confiar e não duvidar, esperar e não desesperar, descansar e não se angustiar, pois o nosso Deus disse: fique tranquilo, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E não se esqueça, meu irmão, toda promessa tem o tempo de espera para amadurecer a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Curva a sua fronte, feche os seus olhos e fale com o Senhor, que é o piloto, que está no controle de toda a situação. E como aquele menino devemos confiar, esperar e descansar. Porque o nosso Deus é o Deus da aliança. Se Ele prometeu,
Não duvide, não se desespere, não se angustie, creia somente. Ó Deus, neste momento, ó Pai, eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo tem sido maravilhoso conosco. O Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. Obrigado por esta palavra de consolo. Ó Deus, talvez muitos que estão aqui nesta noite, ou muitos que estão nos vendo e nos ouvindo em seus lares, estão tomados pelo medo, estão tomados, ó Pai, por aflições, estão angustiados, desesperados. Talvez alguns até já estão enfrentando a enfermidade provocada pela Covid-19. Estão aí apreensivos, como será a minha reação? Qual é o quadro que vai se estabelecer na minha vida quanto à minha saúde? Ou talvez alguns estão apreensivos, será que eu vou pegar esse vírus? E se eu pegar, como será a minha vida? Ó Deus, tire de nós todos esses pensamentos, ó Deus, que não cooperam. E na verdade, Senhor Deus, minam a nossa fé e a nossa confiança no Senhor que está conosco. Ó Deus bendito, ó Deus, nesse momento, nesta hora, eu quero declarar diante do Senhor que nós cremos que o Senhor é o piloto. Nós cremos que o Senhor tem as rédeas da história das nações nas tuas mãos. Eu sei que os meus dias estão contados pelo Senhor. Os dias dos meus irmãos estão contados pelo Senhor. Ó Deus, o Senhor vai nos livrar da morte até quando o Senhor quiser. E o Senhor, quando não quiser nos livrar da morte, isso não deverá ser motivo de medo, porque estamos com o Senhor aqui, e quem morre vai estar com o Senhor para sempre. Ó Deus, não permita que nenhum dos nossos irmãos tenha dúvida da sua salvação em Cristo Jesus. E se porventura, ó Pai, tem alguém que está aqui ou que está nos vendo e ouvindo, que ainda não se entregou verdadeiramente ao Teu Filho amado Jesus, para poder ter o consolo e a convicção das Tuas promessas, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa fazer isso agora, trazendo esse coração diante do Senhor, para que possa se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, e não seja mais um barco no mar deste mundo à deriva, mas seja um barco que tenha Jesus, pois o barco que tem Jesus, tudo vai muito bem, porque este barco não afunda, e o Senhor prometeu que chegaremos do outro lado na margem. Ó Deus, que essa semana seja uma semana diferente da semana que passou, que os meus irmãos estejam caminhando na alegria do Teu Espírito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, conforme nós cantamos, o Senhor é o nosso castelo forte. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que estamos com o Senhor e de que estaremos com o Senhor para todo sempre. Ó Deus, conduza-nos agora para os nossos lares, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Visite aqueles que estão enfermos. Coloque no Teu altar a vida do Nazir, ó Deus, que precisa submeter uma cirurgia. Coloque no Teu altar, ó Deus, a vida da Mara, que está em recuperação, mãe da Yasmin. Coloque no Teu altar, ó Deus, o Raul, tem misericórdia dele. O Saulo, também esteja cuidando destes Teus servos. A nossa irmã Argimira, ó Deus, que o Senhor venha consolá-la no seu leito de enfermidade, bem como também os seus familiares. Coloque no Teu altar aqueles irmãos que gostariam de estar aqui, mas não podem estar. Mas que eles saibam que a comunhão com o Senhor e com a igreja, ela se estabelece na dimensão espiritual. E podemos juntos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nos encontrar nesse ajuntamento solene, seja presencialmente, seja pelas redes sociais. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo espalhado por este mundo afora. Levante este povo no poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, traga avivamento para a Tua igreja. Que a paixão pelo Senhor e pela obra do Senhor, pelas almas que perecem, possa arder profundamente no coração da Tua igreja, a começar de Guiratinga, se espalhando por este mundo afora. E que assim o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, possa viver como o povo da promessa. O povo, Senhor Deus, que tem do Senhor
a promessa da cidade, cujo arquiteto e fundador é o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e sustenta-nos com teu amor e com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, se coloque de pé. Receba a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus esteja, meu amado, minha amada, na sua vida, na sua plenitude, de maneira tal que você seja como aquele menino no avião, que não teme nada, porque o Senhor é o nosso piloto, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Você que está no seu lar, obrigado por você nos acompanhar. Que você possa estar crendo no Deus da aliança, no Deus de promessas. Tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.